Olá pessoal, Matheus aqui. E um dos grandes ursos do momento, o famoso Michael Burry, mudou radicalmente de visão. Ele que no começo do ano fez um post lacônico dizendo para as pessoas venderem, agora fez outro post dizendo que ele estava errado em dizer para as pessoas venderem e colocou alguns motivos para isso. Então hoje nós vamos analisar quais os motivos fizeram o Michael Burry mudar tão repentinamente e tão radicalmente de opinião, e ao final do vídeo eu vou falar por que eu pessoalmente não compartilho dessa visão e permaneço pessimista. Isso para o mercado americano e para o brasileiro, tá pessoal? E não para as criptomoedas. Para cripto eu já soltei um vídeo no começo do ano dizendo que havia altas chances do fundo do Bitcoin ter sido a 16 mil dólares. Vou deixar um link aí na descrição para quem não assistiu ainda. Lá eu falo que o caminho da recuperação seria repleto de volatilidade e que havia boas chances do Bitcoin revisitar a casa dos 20 mil, que seria também um bom alvo de entrada por conta da iminência dos problemas dos dois maiores bancos que atendiam o setor cripto, o Silvergate e o Signature, que no final das contas tiveram realmente um desfecho muito triste no mês passado. Quando isso aconteceu, o Bitcoin de fato recuou não apenas para 20 mil dólares, mas para 19.500, e meu alvo de entrada foi acionado com uma alta de 40% desde então. Então, por favor, me poupe aí nos comentários de dizer que eu sou um eterno urso, eu apenas sigo os meus modelos estatísticos. Mas enfim, Michael Burry, vamos falar dos motivos pelos quais ele mudou de ideia, os motivos para ficar otimista com uma recuperação dos mercados agora. Mesmo não sendo esta a minha visão, sempre bom dar uma olhada na visão diferente, porque é assim que nós desafiamos nossos pontos de vista, porque no final das contas nós também podemos estar errados, nós sempre podemos estar errados. E no caso do Michael Burry, o que aconteceu é que no começo deste ano ele soltou uma mensagem bastante críptica, dizendo apenas venda. E o que deu bastante peso para essa declaração foi, claro, a movimentação que nós pudemos observar no fundo de investimentos dele, onde ele tinha reduzido a exposição da carteira dele para praticamente zero aqui no segundo semestre e depois foi retornando ao longo do ano, mas ainda de uma forma muito tímida e com uma seleção bem enxuta de papéis. Depois disso, ele soltou mais um post, desta vez fazendo uma ironia com a frase "desta vez é diferente". Ele colocou aqui uma imagem do gráfico da SP500, a Bolsa Americana durante a crise.com, basicamente mostrando que foi depois de um belo rally que veio a perna final das quedas. Só que depois desse post ele parece estar oscilando muito nos seus próprios argumentos. Ou será que vem mais uma ironia? Olha só. 45 depois de falar da venda, próximo dos ides de março, o dia que Júlio César foi assassinado, para quem gosta de história, ele escreveu: esta crise pode ser resolvida muito rapidamente, eu não vejo perigo real aqui. Ou seja, ele já estava desde o meio do ano passado desenvolvendo uma visão um pouco diferente, tanto que na conta que republica os posts do Michael Burry, porque não vamos esquecer, a gente não consegue analisar esses posts direto na conta do Michael Burry, porque ele deleta os posts logo em seguida, então a gente precisa recorrer a uma conta de arquivo dos posts do Michael Burry para conseguir ver o que ele está dizendo. E essa conta, ela ficou tão surpresa com essa declaração, com essa mudança aqui de opinião, que ela até fez uma enquete com as pessoas aqui embaixo, perguntando se elas acreditavam que o Michael Burry estava falando sério ou se esta era mais uma ironia. E veja que ficou bem dividida aqui as respostas das pessoas. E esse é justamente o problema dos posts do Michael Burry. Ele não explica o que está por trás da visão dele, ele não faz relatórios e, honestamente falando, eu só comento sobre isso aqui porque as pessoas gostam de assistir. Eu, particularmente, prefiro muito mais analisar o que ele está fazendo do que ver o que ele está falando. O Michael Burry é um excelente investidor com uma capacidade analítica e uma visão muito únicas, mas a conta no Twitter dele é muito vaga. Vamos lembrar que ele foi muito atacado em 2008, quando ele previu corretamente a quebra do mercado imobiliário americano e apostou a favor disso acontecer, mas naquela época ele não soube explicar muito bem essa aposta para os seus investidores e por isso ele enfrentou uma corrida de saques no seu fundo que ele acabou tendo que combater através de bloqueio no saque dos investidores, graças a uma cláusula que permitia para ele fazer isso.
Nem preciso dizer que por conta deste bloqueio ele enfrentou muitas ofensas e muitas ameaças, e talvez a sua conta no Twitter hoje reflita um pouco disso que aconteceu. Até onde se sabe, hoje ele administra apenas o dinheiro próprio dele, sem aceitar recursos de terceiro, e o seu nome no Twitter aqui, o nome pelo qual ele se auto-intitulou aqui, Cassandra, é em alusão a uma deusa da mitologia grega que foi abençoada com o dom da profecia, mas ao mesmo tempo amaldiçoada por nunca ninguém acreditar nela. E este é justamente o problema com a última mensagem que ele postou. Ele não dá justificativas. Tudo que ele fornece é uma imagem de um relatório da Bloomberg, onde ele parabeniza a geração atual de investidores por sua capacidade de comprar os fundos do mercado, ou seja, comprar as quedas. BTFD aqui é uma abreviação do termo Buy the Effing Dip, ou seja, em português, vamos usar aqui o som de censura, comprar a p da queda, né? E eu li esse relatório aqui da Bloomberg que ele fez referência, e lá eles estão apenas falando que a tendência de caçar pechinchas voltou para o mercado e que 2023 pode se revelar o ano com o segundo melhor desempenho da história para esta estratégia. Pois é. Eu sei, ele não nos deu muita informação aqui e nós ainda não temos as movimentações mais recentes do seu fundo para ver o que ele está fazendo, porque isso daí só é divulgado com um certo atraso, justamente para não revelar informações confidenciais dos fundos, mas eu não vou deixar vocês na mão neste vídeo. O mercado está cheio de relatórios otimistas com argumentos muito interessantes que eu vou destacar os principais aqui para vocês. O primeiro deles, eu já até havia comentado com vocês na semana passada, que é esse relatório aqui do Goldman Sachs, onde o banco faz uma análise das possíveis consequências dos abalos no sistema bancário e diz que espera apenas um vento desfavorável e não um furacão. E essa visão parece explicar muito bem o primeiro tweet do Burry, mudando de opinião perto dos ides de março, quando ele disse lá que a crise do momento, que era a crise bancária, poderia ser facilmente resolvida. E no relatório do Goldman, eles justificam essa posição dizendo que os grandes bancos não serão afetados porque eles já vêm seguindo uma cartilha rigorosa desde o Dodd-Frank Act de 2008, o que é verdadeiro. Muitos analistas do mercado estão comparando a quebra do Silicon Valley Bank com a quebra da LTCM no final da década de 90. LTCM foi um fundo criado pelo ganhador do Prêmio Nobel pelo modelo de precificação de opções, conhecido como Black-Scholes, que por causa da fama do Prêmio Nobel, aproveitou aí para fazer um fundo de investimento e com isso recebeu uma enxurrada de aportes. Só que o fundo quebrou quando os modelos quantitativos que eles adotaram falharam em prever uma situação muito atípica no mercado. Nesse ponto, o fundo já havia tomado proporções tão grandes que a sua quebra poderia muito bem levar muitos junto para o abismo, então foi feita uma intervenção para impedir o alastramento do fogo e deu muito certo. Vejam que houve uma grande recuperação, depois aqui no mercado houve um grande rally logo na sequência, então o mercado ficou com dor de barriga, mas essa dor de barriga não se mostrou nada sério no longo prazo. Outro argumento otimista tem a ver com as projeções de lucro das empresas. As projeções foram caindo conforme o Fed foi aumentando os juros ao longo do ano passado, mas desde então elas passaram a retomar a expectativa de crescimento e agora muitos esperam uma bela recuperação para 2023. E temos também os CTAs, nossos velhos amigos que tanto causaram no mercado no ano passado. Eles venderam bastante já das suas posições no começo deste ano, veja que o fluxo de vendas foi bem grande, então agora eles já estão em condições de comprar novamente. E CTAs, para quem não se lembra, são os operadores de tendência, tá pessoal? Os robôs que normalmente não têm grande impacto sobre o movimento dos preços, mas como nós estamos em um mercado com menor liquidez, muita gente saiu desse mercado quando tudo isso começou, então agora os movimentos deles estão com muito mais importância. Eles tomaram um prejuízo violento no começo deste ano, em contraste com o ano passado, quando eles performaram muito bem, mas os movimentos deste começo de ano pegaram eles de surpresa, porque eles estavam vendendo quando o mercado começou a ficar otimista com a possibilidade de pausa do Fed. Repare aqui na dissincronia entre um e outro no começo de janeiro. Já agora, eles estão aí em posição de voltar a comprar novamente e com isso os movimentos de alta podem ser fortalecidos, pelo menos no curto prazo.
E claro, mais um fator de curto prazo seria o retorno do movimento de recompra de ações das empresas. Num vídeo anterior, eu mostrei aqui para vocês que os grandes compradores deste começo de ano foram, até recentemente, as próprias empresas recomprando as suas ações. Esse é um movimento muito comum em momentos de baixa do mercado e com a liquidez reduzida como está agora, ele está tendo mais importância ainda do que o normal. As empresas pararam de recomprar as ações recentemente por conta da divulgação trimestral de resultados, né? Porque elas fazem isso sempre, para entrar num período assim de blackout de compras e justamente evitar acusações de insider trading durante a divulgação dos números. Mas agora elas já estão voltando e segundo estimativas aqui do Scott Rubner, existe um volume muito grande de compras autorizadas já e que as mesas de operação das empresas ainda não executaram, mas que esse gap deve se fechar ao longo deste mês. Então, pessoal, até aqui, o que nós vimos foram os fatores técnicos, as forças de curto prazo que podem muito bem fazer o mercado subir neste período, né, neste curto prazo agora. Mas a grande questão mesmo é se isso realmente vai causar o fim do mercado urso, início de um novo mercado touro, ou se tudo isso seria apenas a volatilidade do mercado. E este é o ponto que nós começamos a chegar, né, nas grandes questões que são aí muito difíceis de responder. A primeira delas é, obviamente, a inflação. Da última vez que nós falamos sobre inflação neste canal, eu mostrei para vocês esta plotagem que está aí na tela sobre o Truflation versus o índice de inflação CPI. Até comentei do apelido que deram para o CPI no mercado. Eles chamam o CPI de CPI, ou seja, inflação de mentira. E aí o Truflation seria uma alternativa, né? True inflation ou inflação. Inflação de verdade, aqui segundo muitos defendem. Seria uma tentativa, basicamente, de criar uma medida mais em tempo real aqui do CPI, né? Não é exatamente algo tão revolucionário assim. Mas, em alguns momentos, esse índice realmente funcionou muito bem para antecipar a inflação, principalmente no pós-pandemia aqui. Veja que ele indicou todas essas altas antes do CPI sofrer elas, indicou também o ponto de inflexão e as quedas que viriam em seguida. Eu até comentei com vocês no vídeo que eu mostrei este índice pela última vez, que os números da inflação da sexta passada poderiam ainda vir bons por conta do que estava apontando aqui, antes, né, da inflação começar a mostrar sinais de mais resiliência, que é a expectativa desse canal para um pouco mais para frente. Mas enfim, que foi o que acabou acontecendo. Os números da inflação divulgados na sexta, eles vieram melhores do que o esperado para os Estados Unidos. Já na Europa, né, foram muito ruins os números, mas nos Estados Unidos nós já tivemos uma melhora considerável desde o pico da inflação. E muitos sustentam que estes números continuarão melhorando por conta da queda de preço das commodities. E a segunda questão que nós temos aqui para dar uma olhada é se nós teremos ou não teremos, afinal de contas, uma recessão nos Estados Unidos. Porque até hoje nunca houve na história um mercado urso que acabou antes de uma recessão. Ano passado, eu até mostrei para vocês diversas estatísticas que indicavam que a questão da recessão era a grande chave para ver até onde iria este mercado urso. Segundo as estatísticas que nós vimos naquele vídeo, se houvesse uma recessão, então o mercado urso tenderia a se estender por mais tempo até uma média de 18 meses de duração. Mas, sem a ocorrência de uma recessão, então os movimentos do ano passado já teriam encerrado aquele ciclo de baixas. E como vocês sabem, a visão deste canal é de que haveria sim uma recessão, mas claro que a resposta final para esta pergunta ainda está para surgir. E como o objetivo deste vídeo hoje é analisar a visão otimista, então dentro da visão otimista não haveria motivos para pensar em uma recessão, porque o mercado de trabalho americano continua forte mesmo depois das altas de juros, os lucros das empresas estão com projeção de aumento e o consumo está muito aquecido. Então, Matheus, por que afinal de contas você insiste nessa tese pessimista de que haverá uma recessão no mercado americano e
que irá afetar também o mercado brasileiro. Eu vou explicar para vocês. A maior parte dos indicadores que a gente comentou hoje aqui na tese dos touros, eles são indicadores coincidentes. Taxa de desemprego, consumo, inflação, todos esses dados, eles são indicadores coincidentes, ou seja, a leitura que eles oferecem coincide com o momento presente. Eles são ótimos aí para explicar o que está acontecendo neste momento, mas não para explicar o que pode acontecer amanhã ou depois. Pensa só, taxa de desemprego, por exemplo, ela vai cair antes ou depois do problema surgir na economia. Ela vai cair só depois, claro, é uma questão de lógica, as empresas só demitem ou param de contratar depois que elas perceberam que tem alguma coisa errada no horizonte. Mesma coisa para as expectativas de lucro, por mais que elas existam aí para antecipar os lucros, né, pelo menos na teoria, isso funciona melhor nos períodos de mercado touro do que nos períodos de mercado urso, porque o sell side, o analista de sell side que faz essas projeções, ele tem muito mais incentivos para ser otimista do que pessimista. Então, para nos dar probabilidades sobre o amanhã e o que vem depois, nós precisamos olhar para indicadores que são antecedentes. E nós já falamos sobre diversos deles aqui neste canal. Temos, por exemplo, o indicador antecedente do mercado imobiliário americano, que nós falamos no vídeo da segunda-feira passada. Até ofereci aqui uma tese para explicar o possível motivo, né, pelo qual ele está demorando mais do que o normal para se confirmar neste ciclo. Temos também o indicador antecedente do The Conference Board, que já falamos algumas vezes aqui neste canal, está apontando para uma recessão agora. Indicador do Morgan Stanley sobre as expectativas de lucros, também já falamos diversas vezes, está com uma grande divergência em relação ao consenso do mercado. E a famosa inversão da curva de juros, quem que ainda não ouviu falar dela? E diversos outros índices, tá, pessoal, que eu já citei ao longo de outros vídeos, tal, que esse canal solta vídeos toda semana, então demoraria muito aqui, a gente tem que fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto para falar. Mas enfim, aí vem a questão, ok, historicamente estes índices eles têm um bom nível de acerto, mas será que eles não podem estar errados desta vez? E a resposta é sim, claro que podem estar errados. Não existe indicador que funciona sempre. Isso aqui não é ciência exata, então claro que pode estar errado. Desta vez, pode sim ser diferente. Agora, quando a gente decide entrar nesse jogo, nós precisamos ter um sistema, nós precisamos ter uma estrutura que fundamente as nossas decisões. E no momento, a que eu escolhi ainda está pedindo por cautela. Então, eu prefiro correr o risco de estar errado apostando contra um movimento que é pouco provável de acontecer, segundo os meus modelos, do que correr o risco de estar errado apostando a favor de um evento com baixa chance de acontecer. E se acontecer, né, de mais para frente esses avisos se mostrarem um alarme falso, então tudo bem, vamos entender por quê, vamos ver como melhorar esta medição para minimizar as chances disso acontecer de novo no futuro e bola para frente. Qualquer aposta no mercado sempre vai ter risco, mas eu prefiro o risco de errar apostando a favor da estatística do que o risco de errar apostando contra. Historicamente, a quebra de bancos é como essa história começa e não como ela termina. Normalmente ela termina com uma recessão e não com um novo mercado touro. Pensar que depois de um dos maiores ciclos de aperto monetário da história nós teremos um novo mercado urso será de fato uma novidade. Pode acontecer? Claro que pode, mas para mim, até que os indicadores antecedentes não se mostrem falsos alertas, eu sustento essa visão. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos, pessoal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.